Olá, pessoal. Agora a gente vai fazer a resolução dessa lista de exercícios sobre reações químicas e grandezas químicas. Então a gente vai lá para a parte quantitativa a partir do exercício 12, tá? O exercício 12 ele fala o seguinte: considere as seguintes massas atômicas, determine as massas molares. Então, como o exercício forneceu, não vamos precisar consultar, tá? Caso o exercício não fornecesse, a gente ia olhar lá na tabela periódica as massas atômicas e depois ia calcular as massas molares. Então, a letra A é C6H6. Então, vamos lá. Letra A, C6H6. Então a gente vai fazer o seguinte: lá que ele nos forneceu, diz que o carbono pesa 12 e que o hidrogênio pesa 1. Quantos carbonos nós temos? São 6. Já hidrogênio nós temos 6 também. 1 vezes 6 é 6. 12 vezes 6 vai ser 72. Então, a massa molar vai ser a soma das massas, vai ser numericamente igual à soma das massas atômicas, só que em gramas por mol o valor. 72 mais 6 é 78. Se fosse em unidades de massa atômica, 78U, mas como ele pediu massa molar, vai ser 78 gramas por mol. Agora a letra B, gente, é o álcool etílico, que tem fórmula C2H6O. Para isso, olhando lá nas massas, a gente vê que o carbono pesa 12 e nós temos 2 carbonos. O hidrogênio pesa 1 e nós temos 6 hidrogênios. E já o oxigênio pesa 16 e nós temos apenas 1 oxigênio. Então, fazendo a continha aqui, 12 vezes 2 é 24, 1 vezes 6 é 6 e 16 vezes 1 é 16. Agora, somando tudo isso aqui, 4 com 6 dá 10, com 6 dá 16, sobe 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. A massa do álcool etílico, também conhecido como etanol, é 46 gramas por mol. Vamos para a letra B? Desculpa, a letra C é a sacarose, C12H22O11. O raciocínio é o mesmo, carbono pesa 12, aqui eu tenho 12 carbonos também. O hidrogênio pesa 1 e nós temos 22 hidrogênios. E já o oxigênio pesa 16 e nós temos 11 oxigênios. Aqui, gente, se não conseguir fazer de cabeça, não tem problema. Pode utilizar a nossa amiga aqui, a nossa companheira calculadora. Ali, ó, 12 vezes 12, 144. 1 vezes 22 é 22. E 16 vezes 11 vai ser... Vamos fazer aqui? 16 vezes 11 vai ser 176. Somando 176 mais 22 mais 144, nós temos 342 gramas por mol, que é a massa molar do sacarose, do açúcar lá que a gente utiliza para adoçar o cafezinho. Letra D é a ureia, que tem fórmula CO, abre parênteses, NH2, 2. Então a gente vai ver o que quer dizer agora esses parênteses aqui. Então assim, vamos lá. O carbono pesa 12.
Então, C igual a 12 vezes 1, porque eu só tenho um C. O oxigênio pesa 16. O 16 também vai ser vezes 1, porque só tem 1. Agora, nitrogênio, gente, olha só. Aqui tem 1 e aqui tem 2. 1 vezes 2 é 2. A massa do nitrogênio vai ser 14 vezes 2, tá? É o número que não aparece aqui, que é o número 1, vezes o número do parênteses. Já o hidrogênio, ele pesa 1. É o valor fornecido no exercício. E aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. 2 vezes 2 é 4. Então vai ser 1 vezes 4. Então a gente vai fazer aqui a continha. 12 vezes 1 é 12. 16 vezes 1 é 16. 14 vezes 2 é 28. E 1 vezes 4 é 4. Somando tudo isso aqui, olha só. 2 mais 6 dá 8, 8 mais 8, 16. 16 com 4 é 20, sobe 2. 2 mais 1, 3, 4, 6, 60. 60 o quê? 60 gramas por mol. Essa é a massa molar da ureia, que é o exercício da letra D. Agora a gente vai fazer a letra E, o último item do exercício 12, tá? Esse material, ele tem fórmulas K, Al, SO4, 2, aí tem o sinal de vezes, 12, H2O. Isso aqui significa que é um sal duplo, né? Como temos potássio e alumínio, e também ele é hidratado. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é bem de boa. Então a gente vai fazer lá, olha só. O K, o exercício forneceu que a massa do potássio é 39. Então eu vou fazer 39, quantos K eu tenho aqui? Apenas 1. 39 vezes 1. O alumínio, o exercício nos forneceu que a massa dele é 27. 27 também vezes 1, porque eu tenho apenas um alumínio. Agora o S aqui, gente, é uma coisa e o O é outra. O S é o enxofre. Embaixo do enxofre aqui não tem nenhum número, mas aqui eu tenho 2. Então eu vou colocar S igual. A massa do enxofre é 32 que foi fornecida, vezes 1 que só tem 1 aqui, vezes 2. Então 32 vezes 2. Agora o oxigênio, gente, ele pesa 16. Mas eu tenho 4 oxigênios dentro do parênteses e 2 fora. 2 vezes 4 é 8. Tá? E ainda eu tenho vezes 12H2O. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nessa molécula, ou nesse composto iônico aqui, ele vai ter 12 moléculas de água agregadas. Aí, se nós fizermos, a gente vai ver que o hidrogênio da água pesa 1 e eu tenho 2, 1 vezes 2. E o oxigênio da água pesa 16 e só tem 1 aqui, então 16 vezes 1. Fazendo essa continha aqui vai dar 2 e 16, que dá 18. Então, cada uma das moléculas de água pesa 18. Aqui eu tenho 12, então eu vou ter que fazer essa continha aqui, 18 vezes 12, ok? Continuando aqui, pessoal, então, cada molécula de água a gente viu que pesa 18, como eu tenho 12, 18 vezes 12 dá 216. Aí aqui eu já fui fazendo a continha, 39 vezes 1 dá 39. Aí 27 vezes 1 dá 27, 32 vezes 2, 64 e 16 vezes 8, 128. Aí eu vou ter de somar todos esses números aqui com mais a massa das 12 moléculas de água, tá? Então, mais 216. Tudo isso aqui eu vou somar. Aí, somando tudo isso aqui, a gente dá 474 gramas por mol, já que ele pede a massa molar. Aí, pessoal, a questão 13 não existe. E a questão 14, eu peço a massa em gramas
dessas substâncias aqui. Então, vamos lá. A primeira, letra A, 0,16 átomos de sódio. Então, exercício 14, letra A. Então, olha só. Ali nos disse que 1 mol de Na pesa 23 gramas. Eu tenho ali 0,16 mol. Quando eu não sei, eu chamo de X. Agora eu aplico aqui uma regra de 3 simples e eu vou fazer lá 1 vezes X é X, tá? E 0,16 vezes 23 é 3,68. Portanto, 0,16 mols de sódio pesam 3,68 o quê? Gramas. Tudo bem? Letra B. Ele pediu quanto é em gramas? 1,2 vezes 10 elevado à 23ª átomos de sódio, DNA. Então, eu não sei, mas eu sei, segundo a constante de Avogadro, tá? Que 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência tem massa igual à massa de 1 mol. A massa de 1 mol de sódio é 23 gramas. Eu quero saber 1,2 vezes 10 elevado à 23ª. Quando eu não sei aqui, eu vou chamar de x, multiplico o meio pelos extremos, tá? Então, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado à 23ª x vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado à 23ª vezes o 23, tá? Então, aqui, fazendo a continha, 1,2 vezes 23, eu vou encontrar 27,6. Então, eu vou colocar assim, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª x vai ser igual a 27,6 vezes 10 elevado à 23ª. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o x de um lado e o que não tem x do outro. Então, x, portanto, vai ser igual a 27,6 vezes 10 elevado à 23ª. Tudo isso aqui dividido por 6,02, também elevado à 23ª. Então, gente, veja que bacana que eu posso simplificar essa potência aqui. Então, simplesmente eu vou 10 elevado a 23 dividido por 10 elevado a 23 vai dar 1. Então, eu simplesmente vou dividir 27,6 por 6,02. Com isso, a resposta vai ser 4,58 o quê? Gramas. Caso você tenha utilizado, ao invés de 6,2 vezes 10 à 23ª, usou direto 6 vezes 10 à 23ª, o resultado aqui vai dar um pouquinho diferente, mas pode considerar certo também. Já a letra C, pessoal, eu achei mais fácil que a letra B, porque a letra C ela pede o seguinte, ele quer saber quanto pesa 8 mol ou 8 mols, tá? De átomos de mercúrio, 8 mols de Hg, que é a fórmula do mercúrio. E ele nos forneceu que a massa do mercúrio é 200.
Então, olha só, uma regra de 3 aqui que dá para fazer de cabeça. 1 mol de Hg, que é o mercúrio, pesa 200 gramas. Eu quero saber 8 mols. Simplesmente eu vou fazer 8 vezes 200. 2 vezes 8 é 16. Portanto, aqui vai ser a massa igual a 1.600 gramas, tá? É a massa do mercúrio, de 8 mols de átomos de mercúrio. Letra D, pessoal, do exercício 14, ele pede a massa, tá? De 1,2 vezes 10 elevado à 24ª potência átomos, tá? Vou escrever átomos de mercúrio, DHG, tá? E ele quer saber a massa. Aí o exercício nos fornece que a massa do mercúrio, aqui a gente vai considerar 200. Lá na tabela periódica está 200,59. Mas para facilitar as coisas, a gente vai ver o seguinte. Segundo a constante de Avogadro, 1 mol, tá? Então, 6 vezes 10 elevado à 23ª potência vai ser igual à massa molar do mercúrio, que nesse nosso caso aqui é 200. Eu quero saber 1,2 vezes 10 elevado à 24ª, quanto que isso aqui vai pesar. Parece difícil, né? Por ter essa notação científica, por ter essa potência de 10. Mas a gente vai ver que quando for simplificar, vai ficar bem tranquilo. Então vai ser assim: 6 vezes 10 elevado à 23ª potência x é igual, tá, a 1,2 vezes 10 elevado à 24ª vezes 200. Aí, então, eu vou repetir esse lado daqui. E aqui eu simplesmente faço 1,2 vezes 200. 1,2 vezes 200, então eu vou colocar aqui, ó, 1,2 vezes 2 é 2,4. Então eu vou pôr 24 e vou acrescentar 2 zeros ali do 200. Então dá 2.400. Tudo bem? E aqui tem o x. X, portanto, vai vezes 10 elevado à 24ª. X, portanto, vai ser 2.400 vezes 10 elevado à 24ª potência, dividido por 6 vezes 10 elevado à 23ª, tá? Aqui, pessoal, lembrando, quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 24 menos 23 é 1. E 10 elevado a 1 é 10. Então, o x vai ser 2.400 vezes 10 dividido por 6, tá? 2.400 vezes 10 é 24.000. 24.000 dividido por 6. 6 vezes quanto dá 24? 6 vezes 4. Então, a resposta vai ser, o x vai ser igual a 4.000 gramas. Item E do exercício 14. Ele pergunta quanto pesa, qual é a massa de um átomo de titânio, sendo que a massa molar é 48. Será que um átomo de titânio pesa 48 gramas? Se você pensou isso, você está totalmente errado. Aqui a gente precisa lembrar que, segundo a constante de Avogadro, nós vamos ter que 6 vezes 10 elevado à 23ª potência
átomos vão pesar a massa do titânio, que nesse caso aqui é 48 gramas. Esse número aqui é um número gigante. Eu quero saber quanto pesa apenas um átomo de titânio. Quando eu não sei, eu chamo de X. Então, eu vou aplicar aqui uma regrinha de 3. 6 vezes 10 elevado à 23ª potência x vezes x vai ser igual a 48. Isolando x, x vai ser igual a 48 dividido por 6 vezes 10 elevado à 23ª potência. Aqui, gente, nós estamos dividindo um número razoável por um número muito grande. Então, a resposta vai ser um número muito pequeno. Vamos brincar um pouquinho com potências de 10? 48, gente, não é a mesma coisa que 4,8 vezes 10? E 10 não é a mesma coisa que 10 elevado a 1? Então, ao invés de deixar 48, eu simplesmente deixei 4,8, desculpa, vezes 10 elevado a 1. E eu vou dividir esse valor por 6 vezes 10 elevado à 23ª potência. Essa manipulação matemática aqui está servindo para ficar mais fácil a continha. Agora eu tenho aqui duas potências em mesma base. Então eu vou fazer aqui, ó, 1, tá? Menos 23 não é 22, é menos 22. Então o nosso x vai ser 4,8 dividido vezes 10 elevado a menos 22 dividido por 6. 6 vezes quanto dá 48? 6 vezes 8. Então, o nosso x vai ser igual a 0,8 vezes 10 elevado a menos 22. Para ficar em notação científica, é necessário que seja um número entre 1 e 9, tá? Então, aqui eu vou colocar, em vez de 0,8, eu vou colocar 8 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,8. Isso aqui vezes 10 elevado a menos 22, aqui eu tenho multiplicação de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou somar os expoentes. O x, portanto, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Um número muito pequeno, já que átomos e moléculas ocupam um espaço muito pequeno e têm uma massa muito reduzida. Agora o exercício 15 pede para nós calcularmos as massas em gramas dessas espécies químicas aqui. Vamos lá, povo? 15, letra A. Ele pede a massa de 0,15 mols de H2SO4 e ele fornece que a massa molar é 98. Portanto, 1 mol vai pesar 98 gramas. Eu não quero saber a massa de 1 mol, eu quero saber a massa de apenas 0,15 mol. Quando eu não sei, eu chamo de x. Multiplicando meio pelos extremos, eu vou fazer 98 vezes 0,15. Aí a gente vai ter x igual a 14,7 gramas, tá bom? Letra B, essa é bem tranquila. A letra B, ela pede o seguinte: eu quero saber quanto pesa 2 mols de N2. E ali ele forneceu que a massa molar do N2, então 1 mol
vai pesar 28 gramas. Ele quer saber quanto vai pesar? O dobro, 2 mols. Então, 1 vezes 2 é 2, 28 vezes 2 vai ser a resposta. 28 vezes 2 dá 56 gramas. Muito bem. Agora, a letra C vai dar um número bem pequeno, porque a letra C, ele quer saber qual é a massa em gramas de apenas 2 moléculas de N2. Então, olha só, nós sabemos pela constante de Avogadro que 6 vezes 10 elevado à 23ª moléculas, né? Moléculas vão pesar a massa molar. Nesse caso aqui, a massa molar do N2, o exercício nos forneceu que é 28, tá? Então aqui nós vamos colocar 28 gramas. Eu quero saber quanto vai pesar apenas 2 moléculas. Então aqui embaixo eu vou pôr o número 2 e quando eu não sei eu coloco o X. Então eu vou fazer assim, 6 vezes 10 elevado à 23ª potência x vai ser igual a 2 vezes 28, que é 56. Agora eu vou ter que fazer a divisão. O x vai ser igual a 56 dividido por 6 vezes 10 elevado à 23ª potência. Se vocês fizerem agora, para resolver essa aqui, para mudar um pouquinho, eu vou ensiná-los a utilizar a calculadora científica, tá? Então, a gente vai fazer o quê? 56 dividido por 6. Agora, o que muda, você aperta a tecla ESP e é o número 23. O ESP quer dizer que é o expoente de 10, 23. Aí você põe igual. Aqui já na resposta está 9,33 vezes 10 a menos 23. Então, a massa de 2 moléculas de N2 vai ser igual a 9,33 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Um número muito pequeno. Tá beleza, gente? Item D, pessoal, do exercício 15, ele pede qual é a massa em gramas de 7,2 vezes 10 elevado à 23ª moléculas de H2O. Aí, o exercício nos fornece que a massa molar da água é 18 gramas. 1 mol corresponde à constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado à 23ª, tá? Vão pesar 18 gramas. Aqui eu tenho 7,2, um número maior que 6. Então, portanto, o valor ali a ser calculado vai ser um valor maior que 18. Tudo bem? Quando eu não sei, eu chamo de x. Aí eu vou fazer 6 vezes 10 elevado à 23ª x vai ser igual a 7,2 vezes 18. Então, fazendo aqui, se eu quiser já utilizar novamente a notação científica na calculadora, então, eu utilizando na calculadora, eu vou colocar 7,2 ESP 23 vezes 18. Eu encontrei esse número aqui, 1,29 vezes 10 à 25ª. Aí eu vou dividir esse número aqui pela constante. Então, answer dividido por 6 ESP 23. E a resposta é 21,6. Já deu na nossa unidade x igual a 21,6 gramas, beleza?
Item E do exercício 15, ele quer saber quanto pesam 6 vezes 10 à 22ª moléculas de amônia. Então, nós sabemos, tá, que 6 vezes 10 elevado à 23ª vão ter massa igual a massa molar. A massa molar da amônia fornecida é 17 gramas. Eu quero saber quanto vai pesar 6 vezes 10 a 6 vezes 10 elevado à 22ª. Quando eu não sei, eu chamo de x, tá? Então, esse número aqui, gente, da linha de baixo, ele é 10 vezes menor que da linha de cima, porque nós temos uma potência de 10. Então, portanto, esse número x aqui que a gente vai encontrar vai ser 10 vezes menor que 17. 17 dividido por 10 é 1,7. Mas vamos fazer a continha ali, tá? Então, eu vou fazer que 6 vezes 10 elevado à 23ª x vai ser igual a 17 vezes 6 vezes 10 elevado à 22ª, tá? Então, 17 vezes 6, eu vou fazer a continha lá, que 17 vezes 6 vai dar 102. Então, fica 6 vezes 10 elevado à 23ª x vai ser igual a 102 vezes 10 elevado à 22ª. X, portanto, vai ser igual a 102 vezes 10 elevado à 22ª, dividido por 6 vezes 10 elevado à 23ª. Aqui, para a gente praticar um pouquinho de matemática, a gente pode fazer o seguinte, tá vendo esse 102 aqui? 102 não é a mesma coisa que 10,2 vezes 10? Sim. E eu também, se eu andei em uma casa, eu posso andar duas. 1,2 vezes 100, ou vezes 10 ao quadrado, tá? Vai ser 102. Então, eu vou fazer aqui embaixo essa simplificação. X vai ser igual a 1,02 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à 22ª. Isso aqui é um sinal de vezes. Tudo isso dividido por 6 vezes 10 à 23ª. É claro que eu poderia ter feito na calculadora científica, mas aqui eu estou mostrando uma outra forma. Então, olha só, 2 mais 22 dá 24. Então, o nosso x vai ser igual a 1,02 vezes 10 elevado à 24ª potência, tudo isso aqui dividido por 6 vezes 10 elevado à 23ª. Então, agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base, que 24 menos 23 dá 1, que é 10. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou voltar aqui para cima para utilizar o meu papel e eu vou colocar aqui, ó, 1,02 vezes 10 dividido por 6, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, 1,2 vezes 10 é a mesma coisa que 10,2 dividido por 6. Agora, 10,2 dividido por 6, eu chego no valor de 1,7. 1,7 o quê? 1,7 gramas. Tudo bem? Para a questão 16 agora, pessoal, eu peguei até um lápis para a gente interpretar esse exercício. Fala assim, se sua assinatura escrita com a grafite do lápis pesa 1,2 miligramas, determine o número de átomos presentes na sua assinatura. Então, vamos lá, vamos entender. Então, vamos dizer que eu tenho um lápis aqui e eu vou fazer a minha
assinatura. E eu gastei com essa assinatura aqui 1,2 miligramas do quê? De carbono, tá? Que é o componente do grafite. Então, 1,2 miligramas de carbono. E o exercício quer saber qual que vai ser o número de átomos de carbono da minha assinatura. Então, a primeira coisa, eu tenho que lembrar que 1000 miligramas correspondem a 1 grama. Portanto, eu vou ter aqui 0,0012 gramas, tá? Essa aqui é a massa do carbono da minha assinatura, tudo bem? Aí eu sei o seguinte, que 1 mol de carbono, tá? Ou 12 gramas de carbono, que é a massa molar do carbono, ele corresponde a 6 vezes 10 elevado à 23ª átomos, tá? Mas a minha assinatura não utilizou 12 gramas, ela utilizou muito menos, ela utilizou 1,2 miligramas. Então aqui embaixo eu vou colocar 0,0012 gramas. Eu converti 1,2 miligramas para gramas e o número de átomos eu ainda não sei. Então eu vou multiplicar agora aqui, ó, 0,012, então 0,0012 vezes o número de Avogadro, que é 6 ESP23. Eu cheguei nesse número aqui, 7,2 vezes 10 elevado à 20ª potência. Só que eu preciso dividir por 12. Então, isso aqui dividido por 12 vai dar um número um pouquinho menor, que é x vai ser igual a 6 vezes 10 elevado à 19ª potência do quê? De átomos de carbono. Tá bom, gente? Então, para interpretar, quer dizer que em minha assinatura eu gastei 1,2 miligramas de grafite, considerando o grafite formado apenas por carbono, tá? E sendo que 1 mol de grafite pesa 12 gramas, portanto, 12 gramas vão corresponder a 6 vezes 10 à 23ª átomos, 0,0012 gramas, porque eu converti o miligrama para grama, vão ser um número X de átomos. Fazendo ali a regrinha de 3, eu encontrei que nessa assinatura aqui vai conter cerca de 6 vezes 10 elevado à 19ª potência átomos de carbono.